Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos num tempo em que, a cada instante, nós somos provocados a responder uma pergunta: o que esperamos do amanhã? O que queremos para o nosso futuro? Nestes tempos em que os movimentos da vida, da humanidade se tornam cada vez mais rápidos, essa pergunta se torna ainda mais provocativa. Sejam as gerações mais novas, sejam as gerações mais antigas, para não falar velhas, estamos sempre com isso. Ao ver um telejornal, ao saber de uma notícia, ao ver alguma coisa que acontece, nos deparando nas ruas, andando pelas ruas, o que será do nosso amanhã? Ao ver o aumento da violência, ao ver o aumento da pobreza, ao ver o aumento da autodestruição da humanidade, ao ver coisas acontecendo, o que será de nós amanhã? Se nós não vivemos numa alienação, deveríamos sim nos perguntar sobre isso. E aí uma resposta que pode nos vir é o que Nossa Senhora em vários momentos das suas aparições disse: quando tudo parecer perdido, eis que eu estarei ao vosso lado. E onde a mãe está, o filho está. Aí nisso aqui cresce no nosso coração, ou deveria crescer no nosso coração, diante de tudo que tem acontecido e nós temos visto, deveria crescer no nosso coração uma esperança. Mas esperança é diferente de espera. Espera, você pode esperar por quem não ficou de vir. Esperança é esperar o que já nos foi dado.
O cristão, ele é movido por essa esperança. Por isso que podemos estar afligidos, medrosos, acorrentados, presos, podemos viver o que viver, podemos passar pelo que passaremos e já passamos, mas nós não abaixamos a nossa cabeça. Por quê? Porque temos esperança e não espera. Esperança é esperar por aquilo que já nos foi dado. E se eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, se eu sei quem é Deus ao qual eu coloquei a minha confiança, eu não vou esmorecer. E por que eu estou dizendo tudo isso? Vai na primeira leitura. Livro do profeta Zacarias, que diz assim: eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, ele é humilde. E aí nós cristãos ficamos com isso daqui. Porque essa profecia, vamos dizer assim, as profecias da Bíblia têm endereço. Ou é só para o judeu, ou é só para o cristão, ou é para os dois. Aqui Zacarias está falando ainda antes de Jesus vir. Por isso que vai continuar. Ele vem montado num jumento, um potro, filho, cria de jumenta. Nós sabemos muito bem o que faz Jesus no domingo de Ramos. Ele entra em Jerusalém cumprindo este pedaço da profecia. Mas este pedaço da profecia também é para nós cristãos, que já sabemos que ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Nós sabemos que ele já entrou em Jerusalém, nós sabemos que ele já veio uma vez, mas a nossa esperança é que ele virá de novo. Porque aí vem a sequência da profecia. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará paz às nações. Só que nessa profecia existe um grande risco. Que risco? O risco do anticristo. Porque o anticristo vai anunciar a paz às nações. O anticristo vai desmoralizar as instituições fundadas para que Jesus tome posse do seu rei. Que instituições são estas? 3. Princípio jurídico romano. Tradição judaico-cristã. E pensamento grego-helênico. São essas 3 instituições na história da humanidade que prepararam Jesus e que preparam também a sua segunda vinda. Mas se essas instituições são destruídas, prepara-se não a vinda do Cristo, não a nossa esperança, mas o erguimento do anticristo. E que pode ser uma pessoa, que pode ser um sistema, que pode ser sei lá o que for, mas tudo aquilo que destrói o cristianismo, tudo aquilo que destrói a nossa esperança. Vemos tantas coisas se desmoronando. Primeiro princípio a ser desmoronado, princípio jurídico romano. E aí vemos essas confusões que acontecem no mundo jurídico, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Em quem confiaremos se aqueles que regem a justiça do mundo estão como estão? Se aqueles que regem a justiça do mundo, e justiça no ponto claro da palavra, dar o que você precisa e dar a você o que você merece. Vemos um verdadeiro escândalo, vemos uma verdadeira bagunça, repito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Destrói-se esse princípio jurídico. Próximo é o princípio da religião, da tradição cristã, judaico-cristã. Princípios como família, como vida, como amor, valores. Destrói-se tudo isso, pronto, ficamos aí largados às traças.
E a nossa esperança diminuindo cada vez mais. Porque destroem-se tudo isso com o discurso para a paz das nações. Mas quem traz paz não é um sistema. Quem traz paz não é uma pessoa, quem traz paz não é um governante. Este que está sendo anunciado pelo Zacarias, pelo profeta Zacarias, é o Senhor. É Ele que nós devemos esperar. É Ele que nós queremos que volte, porque olhando à nossa volta, nos escandalizamos com o que tem acontecido. E aí deve crescer no nosso coração o que Nossa Senhora falou: quando tudo parece ser perdido, eis que eu estarei ao vosso lado. E onde ela está, o Filho está. Então, cristão, não abaixe a sua cabeça, não. Não deixem que te roubem o princípio fundamental do cristianismo, a esperança neste que vem. Para isso, aí a gente dá um salto e vai lá para o Evangelho. Como é que nós não vamos esmorecer diante do que tem acontecido? Como é que nós não vamos desanimar diante do que tem acontecido? Como é que nós não vamos até mesmo dizer assim: será que esse sistema é a minha salvação? Será que essa nova ordem é a minha salvação? Será que isso é o que eu tenho que seguir e acreditar? Não, tudo que já me foi falado da tradição cristã, judaico-cristã, não, na verdade não é assim. Os tempos mudaram, tempos modernos. Vá lá no filme do Chaplin, Tempos Modernos, e você vai ver o que é realmente tempos modernos, minha gente. E aí Jesus vem no Evangelho e nos dá um alívio. Tomai sobre vós o meu jugo. Todos vós que estão cansados e fatigados, desesperançados, oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. E aí não tem outro jeito. Diante do que tem acontecido no mundo, volto a dizer, onde as mudanças estão cada vez mais rápidas. Às vezes eu sou meio saudosista. E aí eu às vezes sigo algumas contas no Facebook, no Instagram, que falam dos anos 80, dos anos 70. Esses dias, nessa semana, eu estava passando ali no Largo São Francisco. E vendo o caos que está ao centro da nossa cidade. Eu olhei para o Mosteiro de São Francisco e disse assim: como é que será que era nossa cidade quando esse negócio estava sendo construído? Aí me deu uma vontade de ter nascido naquele tempo. Que pelo menos eu sei, né? Quando os meus pais ainda, eu nem era nascido, acho que eu só estava no pensamento, só estava no coração de Deus, mas não estava no coração dos meus pais ainda. Que meus pais iam para a missa do Galo na Catedral da Sé meia-noite. E você podia ir. Vai meia-noite, você não volta. Se volta, volta nu. Porque vão te levar até a alma. Aí me deu uma vontade, ai, como eu queria ter nascido nessa época. Aí de repente, a buzina. E aí vem essa palavra: tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Para que nós não sejamos roubados na nossa esperança, que sim, se fundamenta sobre estes 3 pilares da humanidade. Precisamos ter uma atitude muito concreta. Segunda leitura, São Paulo aos Romanos: irmãos, vós não viveis segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se a esperança move o meu viver, se a esperança no tempo do céu move o meu viver, eu não vou viver segundo a minha carne, mas segundo o Espírito. E o que é viver segundo o Espírito? É viver mesmo oprimido nos meus valores, mesmo oprimido nos meus conceitos cristãos, mesmo oprimido na minha fé, eu não vou esmorecer. Não vou me contaminar. Eu não vou permitir que essas coisas me arranquem do eixo chamado Jesus Cristo na minha vida. Jesus Cristo não se moderniza. O anúncio cristão não se moderniza, se atualiza, que é completamente diferente. A igreja não se moderniza, se atualiza, torna-se atual naquele tempo. Então, não te deixem roubar a esperança, porque o Senhor um dia virá, como Zacarias nos anuncia. Enquanto isso, duas atitudes muito concretas. Descansar em Deus, como Jesus disse, e refletir na vida o que eu acredito. Não sejamos hipócritas. Refletamos lá fora, sejamos refletores lá fora do que realmente acreditamos. Porque assim é que a humanidade, quando não tiver mais nada, por ter acreditado em quem acreditou, vai olhar para um cristão autêntico e dizer: você tinha razão. Aqueles que colocaram a esperança em pessoas, em sistemas, em raio que o parta, vão olhar para os cristãos autênticos e dizer: vocês tinham razão. Então não seja daqueles que poderão não ter a oportunidade de dizer isso, mas sejam cristãos que vão dizer: sim, eu disse. Abra os braços e diga: bem-vindo, meu irmão. Vamos seguir juntos até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos